Então, dears, let's come back. Vamos voltar aqui à nossa análise dessa question, a questão 29. Então, percebemos que a ESAF e também outras bancas exploram bastante o vocabulary. Às vezes, responder uma questão de uma prova de inglês depende unicamente de nós sabermos o significado daquele vocábulo ou conseguimos deduzir o significado usando a nossa intuição, analisando o contexto. Então, a questão pode ser considerada mais fácil ou mais difícil, não necessariamente por ela ser menorzinha ou maior, mas dependendo do nosso conhecimento, do nosso discernimento, ok? Como esta questão está explorando apenas uma palavra especificamente, na hora da prova nós poderemos já vê-la. Ah, eu sei, eu consigo deduzir o significado dessa palavra pelo contexto, então será uma questão agradável para nós. Se nós percebermos que analisamos o contexto, mas não conseguimos deduzir esse sentido da palavra, não vamos perder tempo com a questão. Colocamos o asteriscozinho, já vamos para a próxima, ou voltamos para a anterior, que nós deixamos aqui a 28. Sempre damos uma olhadinha geral nos enunciados para decidirmos qual questão devemos resolver primeiramente, ok? Então vamos lá, vamos ler agora o texto. Onde é que está a palavra sound no texto? Está exatamente neste pedacinho. Nós começamos a ler o texto do início, com certeza vocês fizeram isso, e nós paramos exatamente aqui. The executive doctor, unaware of the strife in his life, counseled him to change his diet, start exercise and quit smoking. He also prescribed drugs to lower cholesterol and blood pressure. Começamos aí a ver um pouco mais sobre o executivo, o médico do executivo, o doutor, unaware. Vocês lembram que é unaware? Alheio, inconsciente, of the strife. O que é strife? Ah, não sei, mas alguma coisa aí na vida do executivo. Counseled him, que é que os médicos fazem com os pacientes, aconselham. To change his diet, a mudar, como sempre, a dieta, start exercise, o segredo da saúde, começar a se exercitar, and quit smoking, que é que todos os médicos sugerem aos seus pacientes a parar de fumar. Então, smoke, eu sei o que é smoke, quit, parar, dears. Nenhum médico vai aconselhar você a fumar, ok? Podemos deduzir pelo nosso bom senso o sentido das palavras. He also prescribed drugs to lower cholesterol and blood pressure. Ele também prescreveu remédios para baixar, claro, o colesterol, como sempre, e a pressão sanguínea. Então, os conselhos médicos, todos nós já sabemos de cor e salteado. É muito importante nós termos esse conhecimento prévio, o previous knowledge sobre os assuntos em geral, que nos permitem, inclusive, adivinhar o sentido dos verbos e substantivos presentes nos textos. E aí vem o sound. It was sound advice, but in combing the medical literature, the patient discovered that he needed to do more. Aí, o que é que nós deduzimos o que é o sound? Aí, neste contexto, o que é que vocês acham, queridos? Todo este conselho, todas essas sugestões que o médico deu, são boas ou não? São boas? Concordam? São boas, sim. Então, it was sound advice. É um conselho sólido, um conselho bom. E aí, nós pensamos, é algo bom. Olhamos para as opções que nós lemos anteriormente. Ok? Que nós podemos querer traduzir mais um pouquinho de olhar para as opções. É um conselho sólido, algo assim, but in combing the medical literature, mais vasculhando na literatura médica, o paciente descobriu que ele precisava fazer mais. Ok, mas o nosso ponto em questão é o sound, que é sound mesmo. O que é que vocês acham? Qual dessas opções traduz a ideia do sound? É a might be effective? Pode ser eficaz o conselho?
B, is reliable and effective. É um conselho bom, verdadeiro, confiável, eficaz. C, é questionável. D, should be looked into, deveria ser analisado. E must be deeply researched, deve ser profundamente pesquisado. O que é que vocês acham disso? Temos que usar aqui o nosso faro, o nosso bom senso. Vamos ver o que é a palavra sound? Vamos ver, ampliar o nosso vocabulary. Sound, como adjetivo, significa são, sadio, sólido, inteiro, profundo, seguro, certo, forte, legítimo, completo, sonoro, leal, honesto. Então, as palavras sólido, seguro, certo, legítimo, essas palavras, elas se aplicam aqui ao texto. Tudo que o médico falou era algo sólido, era algo legítimo, era algo certo de se fazer. Aí você olha, nós olhamos juntos para as opções, o que é que me parece esses adjetivos aqui, porque estão cheios de adjetivos aqui, essas opções estão cheias de adjetivos, e aí nós temos que escolher qual deles, adjetivos, verbos, traduzem a ideia. E aí vejam sound como verbo, aproveitando para ampliar o nosso vocabulary. Ouvir, escutar, parecer, criar impressão, emitir ruído, tocar, fazer soar, verificar, medir profundidade. E sound, como conhecemos muito como substantivo, voz, ruído, som, sonda, estreito, canal. Então, som, sound, nós sempre associamos. E sound, adjetivo, como algo sólido, algo seguro, algo certo, algo legítimo. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos olhando para a opção B. Por quê? Porque a opção B, ela diz que este conselho, ele é confiável, reliable and effective, e eficaz, que nós já conhecemos, talvez até por experiência própria, que quando reeducamos a nossa alimentação, fazemos exercício físico e baixamos o colesterol, etc. e tal, isso nos faz bem, é algo eficaz. Melhora a qualidade de vida, melhora eficazmente, verdadeiramente, a nossa saúde. Então, it's a sound advice, é um conselho certo, sólido, completo, ok? A nossa opção certa, de fato, é a B, porque a palavra sound, ela traduz essa ideia aqui no texto e também por analisarmos as outras opções, o sentido, como já vimos, dos verbos modais que tem aqui, ou de outros verbos, não tem a ver com o sentido do texto. Ok, dears? Vamos então traduzir a nossa question e vamos perceber ainda mais essa coerência. O conselho é advice dado pelo médico, definido como certo, seguro, sólido, em outras palavras. Então, percebam, in other words, em outras palavras, o que é que eu posso dizer quando eu digo que algo é sólido, seguro, certo? Eu posso dizer que ele é confiável, reliable, and effective, eficaz. Traduzindo a opção A, para nós percebermos, pode ser eficaz. Não. Não por quê? Porque pode expressa uma probabilidade mais remota. E nós sabemos que ao fazermos essas coisas, nossa saúde vai melhorar. Sempre melhora? Podemos dizer que sim. Se a pessoa não tiver problemas de saúde gravíssimos ou crônicos, ela fazendo essas modificações, ou até mesmo tendo problemas sérios, a saúde da pessoa vai melhorar com essas sugestões aqui colocadas em prática, inclusive. Então, a A não pode ser a opção verdadeira, exatamente pelo verbo might, a presença dele. B, é confiável, eficaz. É uma afirmação, o verbo ser, é eficaz e confiável, isso mesmo. C, é questionável, questionable. Não se questiona mais a eficácia
deste conselho como todo, como já analisamos. D. Deveria, should ser analisado, looked into. O texto não expressa essa ideia aqui, que deveria ser analisado. Ele já reconhece que o conselho é bom, ele não analisa o conselho. Deve, must ser profundamente investigado, examinado, researched, pesquisado, investigado, examinado. Deve, mas o deve aí é no sentido bem incisivo, você tem que fazer isso, ok? Então, não é esse sentido que o verbo coloca a palavra sound, é significado, não desta maneira. Então, todos verificamos que de fato a melhor opção é a B e vamos em frente. Vamos para onde agora? Vamos para a nossa questão 28. Por que, Dias? Olhem só o enunciado da questão 29, agora mesmo. The text focuses on the relevance of. O texto focaliza na relevância de. Ora, o texto focaliza na relevância de quê? Aqui tem uma série de opções, uma delas vai salientar qual é a relevância que o texto, o que é mais relevante para o texto. Só que eu terei necessariamente que ler todo o texto. A questão 28, também teremos que ler boa parte do texto para ver o que acontece com o executivo. Mas a 30, necessariamente temos que ler. Talvez para resolver a 28 tenhamos que ler menos do texto. Aqui temos um texto de tamanho razoável, mas suponhamos que tivéssemos um texto muito maior. Certamente deixaríamos a questão 30 por último. Ela está aqui realmente em último lugar, mas se ela estivesse no lugar da questão 28, nós deixaríamos por último esta questão, ok? Por ela demandar a leitura do texto como um todo. Vamos então para a 28. Vamos relembrar aqui mesmo, according to the text, the executive. Rapidinho, não vou nem traduzir mais, só ler para nós entrarmos aqui no mundo do executivo. A. Actually refused to eat right, exercise and avoid smoking. Percebemos que não é a. B. Seems to have increased his risk of early death. C. Agrees that medicine should focus primarily on drugs. Traduzam, dears, ok? D. Declined new choices and priorities in his life. Lembra da nossa tradução? E é went further in his search for recovery and health. Então, dears, qual dessas opções é a correta? Vamos ver? Vamos examinar o texto agora. Começando pelo início. E isso vai envolver a nossa interpretação. Ok? Eu vou começar aqui a ler um pouquinho, vocês vão fazer o restinho durante o intervalo. Olhem só. The Real Medicine Source Newsweek, adapted October 17, 2005. Nas provas da ESAF, o título, ele não é necessariamente importante, eu não sei a tradução do título. Medicina verdadeira, ok? Ok, dears. Se nós soubermos melhor, nós vamos entender, talvez, ter uma ideia mais aprimorada do que o texto vai falar, mas se nós não soubermos, a não ser que a questão que nós estamos resolvendo demande de nós que nós saibamos a tradução para respondê-la, no problem, ok? Não se deixe impactar por não saberem a tradução do texto. Aqui sim, a medicina verdadeira. Mas eu vou ler só um pouquinho aqui do início, já eu volto para nós continuarmos essa análise. People who survive a heart attack often describe it as a wake-up call. But for a 61-year-old executive, olha o executive, I met recently, it was more than that. This man was in the midst of a divorce when he was stricken last spring, and he had fallen out of touch with friends and family members. Queridos, agora durante o nosso intervalo, vejam mais informações do texto sobre o executive. E procurem traduzir o que nós lemos aqui, eu vou continuar com vocês essa análise logo após o nosso break. Extraiam do texto, usem a capacidade de interpretação para escolher qual das opções retrata o que o texto diz. É um excelente exercício. A homework, o dever de casa para vocês. Volto já, darling.